Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula 3, onde vamos dar continuidade ao estudo sobre a entrevista de segmento. Agora vamos iniciar o bloco que abrange as perguntas de número 11 a 15 da entrevista de segmento do MChat. Essas questões aprofundam a observação de aspectos essenciais no desenvolvimento infantil, especialmente voltados para a comunicação não verbal. A atenção compartilhada e a forma como a criança responde a estímulos sociais e situações do dia a dia. O foco aqui é perceber se a criança utiliza gestos, olhares, interações de maneira intencional, se consegue dividir experiências com o outro ou se reage adequadamente a diferentes contextos. Esse conjunto de perguntas é muito importante, porque ajuda a diferenciar quando determinados comportamentos fazem parte de uma variação típica do desenvolvimento ou quando podem representar sinais consistentes de risco do transtorno para o transtorno do espectro autista. Portanto, ao analisar as perguntas 11 a 15, vamos observar de forma mais detalhada como a criança se comunica, reage ou compartilha experiências com aquelas que estão ao seu redor. Aí está o bloco, né, de perguntas, da pergunta 11 à pergunta 15. E vamos para a primeira pergunta. A pergunta 11. Quando você sorrir para ela ou ele, para a criança sorri de volta? A resposta que é considerada falha é que ela está sempre sorrindo sem motivo claro. Ou seja, uma criança que está sempre sorrindo, mas não tem um motivo claro, específico para aquilo. Sorri apenas para brinquedos ou atividades. Sorri ao acaso, sem estímulo específico. Sorri apenas se for tocado. Se por acaso ela sorrir desta forma, é considerado um teste falho. Agora, se sorri quando você sorri, se sorri quando você entra na sala, se sorri quando você volta após a ausência, ou seja, estava fora de casa, e quando você chega, a criança dá aquele sorriso e fica alegre. E esse tipo de sorriso é um sorriso espontâneo, é um sorriso motivado pela situação do momento. Então, se a criança realiza esse tipo de sorriso, considera que ela passou. Diferenciar se o sorriso é uma resposta social ou apenas um reflexo de intenção é que você vai fazer com essas perguntas. Se o sorriso é espontâneo ou se é um sorriso sem uma questão, sem um porquê aparente. Então, ela é considerado que a criança passa quando a criança sorri em resposta a interações sociais, com a mãe, com o irmão, com o amiguinho, seja qual for a pessoa, mas ela tem que ser um sorriso espontâneo. E ela é considerado que falha quando o sorriso não está ligado a um contato social. Então, o que a gente tem que tirar disso aqui? É que nessa entrevista 11, queremos observar se a criança sorri em resposta a uma interação social, ou seja, se ela desenvolve o sorriso quando alguém sorri para ela. Tem que ter uma troca. É importante diferenciar um sorriso social de outros tipos de sorriso. Por exemplo, quando a criança está sempre sorrindo sem motivo claro, como a gente falou anteriormente, quando sorri apenas para brinquedos, ou seja, com objetos, com algo inanimado, ou alguma atividade, ou quando sorri ao acaso, ou apenas se for tocada, essas situações são consideradas um teste falho. Por outro lado, há sinais claros de que a criança passa nesse item quando ela sorri de forma espontânea. Ela sorri para o adulto, ela sorri quando reage a uma brincadeira, vê alguém entrar na sala ou quando demonstra alegria ao reencontrar uma pessoa após uma ausência, por exemplo, quando vê a avó, está muito tempo sem ver a avó, o avô, e quando vê a criança fica naquela alegria, começa a rir, isso considera que é um teste positivo, que ela passa no teste. O essencial aqui é identificar se o sorriso é uma forma de interação e compartilhamento com o outro ou se é apenas uma reação isolada. É isso que vai ser avaliado nesse teste. Então vamos lá. Pergunta 12. O que a pergunta 12 está querendo saber?
fica incomodado com os ruídos do dia a dia. Quais são os exemplos de ruído do dia a dia que pode incomodar uma criança? Na verdade, ruídos incomodam qualquer tipo de criança, incomoda a gente. Mas a avaliação nesse teste é para saber como é esse incômodo, se é de forma exacerbada, se a criança chora demais, se há um desespero. Então, há para saber se esse ruído há uma exacerbação. Então, por exemplo, uma máquina de lavar incomoda a criança, bebê chorando incomoda, aspirador, secador, o trânsito, aquela buzinaça, aquela situação super chata do trânsito, carros buzinando, música muito alta, às vezes tem algum vizinho ou na sua casa mesmo, um outro filho gosta de música alta e aquilo incomoda a criança. O telefone ou a campainha quando toca, ambiente barulhento, tipo supermercado, restaurante. Então, assim, se a criança, né, nessas situações, lembra da outra, o exemplo que eu dei algumas aulas atrás, até no aniversário, que é o parabéns incomoda a criança. Então, se aquela situação, a criança grita, se a criança chora, se tapa os ouvidos de forma agitada, vai considerar que ela falha no teste. Agora, se por causa da questão do barulho, a criança tapa os ouvidos de forma calma, você vê que é uma forma diferente, verbaliza que está incomodando. Então, assim, aquele barulho ou não incomoda, o barulho não incomoda. Você vê que é uma forma normal. Então, é uma forma normal de lidar com o som, né? Não está gerando uma exacerbação, uma irritação de uma forma que incomode a criança, e a criança fica muito agitada, chora, grita. Então, se não for assim, se a criança, ou um incômodo que a criança pede para baixar o som, ou a criança lida bem com aquilo, considera que ela passa no teste. Então, como a gente vai interpretar isso? Quando ela passa? Quando a reação é adequada e regulada. O barulho ela pode até incomodar a criança, mas tem que ser de forma regulada. A criança lida bem com aquilo, pede por gentileza para baixar o som. No caso, uma criança maior. Um bebezinho ela não vai incomodar tanto. A criança não é um choro exacerbado, não é um desespero. Agora, precisamos observar a forma como essa reação acontece. Como eu estou falando, se a criança chora, grita, fica em desespero, aí você vai entender que esse teste é positivo. Ela falha no teste. Na verdade, ela não é positiva, ela falha no teste. Esse aspecto é muito importante porque nos ajuda a diferenciar entre um desconforto esperado, que é aquele barulho que incomoda qualquer pessoa, ou uma sensibilidade auditiva exacerbada, que pode interferir nas interações sociais e no bem-estar da criança. Vamos para a pergunta 13. A criança já anda? Então ela passa ainda sem precisar se apoiar em nada. Ou seja, ela tem que andar e além de andar, ela não pode se apoiar em nada. Então, se ela realiza a atividade dessa forma, é considerado que ela passa no teste. Agora, quando que ela falha no teste? Se ela ainda não está andando ou se depende de um apoio para andar. Então, como é que a gente vai interpretar esse teste? A marcha independente é esperada. A ausência dela ou dependência de apoio indica falha. Então, nessa pergunta 13, vamos analisar se a criança já anda. Esse é um marco motor, é um marco do desenvolvimento muito importante da criança. E aqui o foco é observar se a marcha acontece de forma independente, sem necessidade de apoio. Se a criança anda sozinha, sem se segurar em móveis, pessoas, paredes, considera que ela passa nesse item, ela passa no teste. Por outro lado, se ainda não anda, ou se só consegue andar, caminhar quando apoiada, isso é considerado uma falha. Essa avaliação é simples, mas extremamente relevante, pois nos mostra se o desenvolvimento motor global está correndo dentro do esperado para a idade dela. Lembra-se, como já foi falado em aulas anteriores, existe uma média. E essa é a média que entre os 12 aos 15 meses essa criança esteja andando. No máximo até 18 meses. Pergunta 14. A criança olha nos seus olhos quando você fala, brinca ou veste ela? O que a gente deve observar? Durante o dia, olha para você pelo menos umas 5 vezes?
Olhe nos olhos em situações como quando precisa de algo, durante brincadeira, ao receber a comida, durante uma brincadeira, ao receber uma comida, um lanche, um alimento, na troca de fralda, quando você lê uma história, durante uma conversa, a criança olha para você. Então, diferenciar se o contato visual é apenas instrumental quando precisa de algo, ou se também é social e espontâneo. Então, tem que saber fazer essa diferença. Se ela só olha para você quando está precisando de algo, ou se ela olha para você nesse relacionamento, nessa interação. Então, qual é a interpretação? A criança passa no teste quando olha nos olhos em várias situações do dia a dia, nesse relacionamento, na questão social, no cotidiano. A falha é quando evita ou raramente estabelece contato visual. Então, nessa pergunta 14, avaliamos se a criança olha nos olhos do adulto em diferentes situações do dia a dia. O contato visual é uma das principais formas de interação social e nos ajuda a entender como a criança se conecta com o outro. É importante pedir aos pais ou cuidadores exemplos concretos. Pergunte se a criança olha nos olhos quando precisa de alguma coisa, durante a brincadeira, ao receber comida. Pergunte: se ela olha em várias situações, consideramos que ela passa, como a gente já falou. Mas se ela evita olhar, se muito pouco, ou apenas quando precisa de algo, ela não passa no teste. O ponto crucial e essencial é o contato visual frequente e espontâneo. É um indicador fundamental de interação social saudável. E agora vamos para a nossa última pergunta, que é a pergunta 15 desse bloco. A criança tenta imitar aquilo que você faz? Quais são os exemplos de que a criança pode imitar? Mostrar a língua, aquela brincadeira que o pai mostra a língua, a criança mostra a língua também. Fazer um som engraçado, por exemplo, imitar passarinho. Vamos imitar o leão, e a criança imita também. Quando você dá tchau, a criança dá tchau também. Você bate palma, vamos bater palminha, a criança vai lá e bate palminha também. Sinalizar silêncio, mandar um beijo, outros gestos do dia a dia, qualquer gesto do dia a dia, aquele que é muito comum, fazia muito com meu filho, vamos piscar, e ficava piscando para ver se a criança pisca. Então, assim, devemos observar se a imitação é espontânea e ocorre em mais de uma situação. Como que a gente vai interpretar esse teste? Imita dois ou mais comportamentos, ela passa. Agora, quando ela falha, se imita apenas um ou nenhum comportamento. Então, nessa pergunta 15, a gente vai avaliar se a criança tenta imitar o que o adulto faz. A imitação é um marco fundamental no desenvolvimento, pois mostra aprendizado social, atenção e interesse em repetir comportamentos. Podemos observar isso em situações simples, como a gente falou agora, quando o adulto mostra a língua, quando manda um beijo, quando pisca o olho, quando bate palmas. Então, se a criança imita dois ou mais desses comportamentos, considera que ela passa nesse item, que ela passa nesse teste. Agora, se ela só responde um ou nenhum outro, é considerado que ela não passa nesse teste. Então, assim, chegamos ao final de mais uma aula, dessa aula onde abordou as perguntas dos testes de segmento da 16 a 20. E na próxima aula, a gente na aula 4, vamos estar finalizando as 5 perguntas restantes, da 16 a 20. Então, assim, quero mais uma vez agradecer a participação de todos e lembrar também de não esquecerem de fazer o quiz, perdão. Só clicar no link que está na descrição. Então, vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até mais.